Boa noite! Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar? Aproveitar esse nosso tempo. Vamos lá. Vamos entrar em questões mais práticas, tá? A gente já viu o 1196 do Código Civil, que é o artigo que abre, né, essa parte do direito possessório, tá? E vamos seguir do 1197 em diante. Vamos analisar os artigos. Do 1197 ao 1203, ele traz classificações da posse. São importantes? Extremamente importantes. Se você sair esse semestre só sabendo aplicar as classificações da posse, eu já me fico feliz. Claro que eu quero que você saiba mais, mas se for só a classificação da posse, eu já fico feliz, tá? Já é um primeiro passo. Vamos lá. A ideia de posse, né? O possuidor, o estado dele de posse, o estado fático de posse, ele vai estar dividido em diversas classificações. As classificações não se excluem, na verdade, eu vou classificar assim, ó, possuidor X tem posse direta, de boa-fé, justa, velha, ad uso capione, tá? Com posse pro diviso. Então, eu vou acumular as classificações, tá? Cada item que a gente vai ver, tu escolhe uma ou outra, tá? E aí tu junta todas elas. Então, vamos lá. Quanto à extensão da garantia possessória, a posse do nosso sujeito pode ser uma posse direta ou uma posse indireta. Quem é que me diz isso? O 1197 do Código Civil, ó. A posse direta... deixa eu pegar em marca-texto que é melhor. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder. Então, quem é o possuidor direto? Aquele que tem a coisa. Aquele que está na coisa. Aquele que tem o corpus, tá? Temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a posse indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Vamos lá. Aqui a gente tem duas situações para observar, tá? Vamos começar primeiro com a classificação da posse, ó. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real não anula a indireta de quem aquela foi a vida. Essa é a primeira parte. Vamos resolver essa primeiro. Ó, primeira parte. Quem é o possuidor direto? Quem está na coisa. Possuidor direto é quem tem o direito de usar. Ó, o direito de usar, tá? Dos elementos da propriedade. Que parece um 5, mas não é, é um S. Tá? Quem é o possuidor indireto? Possuidor indireto é aquele que tem o direito de gozo ou fruição. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar um exemplo. Tem um terreno, certo? O terreno tem um dono. Lá no registro de imóveis tem um dono. O dono, ele arrendou este terreno rural, tá? Arrendou este terreno rural para um possuidor, para o arrendatário, tá? O possuidor, o arrendatário, que está usando para plantio, que está usando ou então para... plantio não, ou então para reflorestamento, né, de pinos, ou então para criar gado, né? Tanto faz. Seja lá o arrendamento que for, tá? Beleza. O possuidor que está ali, no uso diário, cuidando da coisa, este possuidor é um possuidor direto. Ele está no uso, ele está com o corpus, tá? E o proprietário, que está em casa só recebendo o percentual da colheita, só recebendo aquilo que foi estabelecido no contrato como forma de pagamento, né? Do contrato de arrendamento. Ele tem posse indireta, porque ele tem o direito de gozo, mas ele não tem o direito de uso. Só isso. Possuidor direto, possuidor indireto. A mesma lógica a gente vai aplicar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Mesma lógica a gente vai aplicar aqui, por exemplo, contrato de locação. Eu tenho o locador, que é o proprietário, e tenho o inquilino, que é o locatário.
O locatário que está na coisa, possuidor direto. O locador, que é o dono, que está em casa só recebendo os valores de aluguel, é possuidor indireto, porque ele tem o gozo, mas não tem o uso. Tá? Outro exemplo aqui, eu tenho o dono que estabeleceu por um vínculo de direito real o usufruto para o usufrutuário. Tá? Para o usufrutuário. Vamos pegar assim, professor, o que é usufruto? Já ouvi falar, mas não conheço. Vamos começar a acostumar o ouvido com alguns termos da nossa matéria. O usufruto é quando o proprietário repassa para um possuidor o direito de usar e gozar da coisa. Tá? Usufruir. Usar e fruir. Usar e gozar ou fruir. Tá? Então, quando o proprietário passa este direito a alguém de tanto poder usar o imóvel quanto ceder para terceiros, isto é usufruto. Simples. O usufruto mais comum que a gente tem no direito brasileiro, né, que a gente vê no dia a dia aí, e que a população em geral acha que é só esse que existe, é aquele padrãozinho assim, ó. O pai e a mãe fazem uma escritura de doação, eles doam em vida os bens para os filhos, achando que isso vai fugir eles no inventário depois, né? Então, os pais doam os bens em vida para os filhos, mas na escritura pública de doação dos bens, eles colocam uma cláusula de reserva de usufruto vitalício, com direito de acrescer. Este é o usufruto padrão que a gente mais vê no dia a dia. O que os pais estão fazendo? Eles estão dando a propriedade para os filhos e estão se colocando, permanecendo na coisa, na condição de usufrutuários. Tá? Então, eles passam a propriedade, os filhos tornam-se donos a partir do registro e eles reservam o direito de permanecerem na coisa como possuidores, que têm agora não só o direito de usar, mas o direito de usar e gozar da coisa. Então, aqui, o usufrutuário vai ser quem? O usufrutuário vai ser o nosso possuidor direto. E o dono? O dono, que são os filhos, possuidores indiretos. Tá? Possuidores indiretos. O usufrutuário tem direito de usar e gozar. Tá? O que isso quer dizer? Eles tanto podem permanecer na posse da coisa em moradia, quanto eles podem, enquanto eles forem vivos, neste caso aqui, no exemplo que eu dei, porque eles fizeram usufruto por prazo até a morte, né? Vitalício, tá? O usufrutuário não precisa estar morando, o usufrutuário pode arrendar a área, o usufrutuário pode locar a área, pode ceder em comodato gratuito para alguém, tá? Então, o direito de gozar ou fruir também se repassa ao usufrutuário, que pode tanto estar na coisa quanto estar em outro lugar tirando rendimentos dela. Por isso, usufruto, usar e fruir, tá? Nessa situação, neste exemplo, vamos fazer assim, ó, este exemplo, tá? Deixa eu fazer aqui. Neste exemplo que eu dei do usufruto, ó, eu tenho o proprietário, tá? Eu tenho o usufrutuário, que, exercendo o seu direito de fruição, ele locou o imóvel e sobrevive da renda, né? Complementa a sua renda com os valores dos aluguéis. E aí ele colocou um inquilino aqui dentro. Ele locou este imóvel ao inquilino. Vamos classificar isso aqui agora. O dono tem... E aí vocês vão me dizendo aí, qualquer coisa, abram o microfone e falem comigo. Ou escrevam. O dono tem posse direta ou indireta? O dono é um possuidor direto ou indireto nessa situação? O dono tem posse indireta, porque ele não está na coisa, ele está afastado da coisa, tá? Usufrutuário, que está na condição de usufrutuar em razão de um contrato, né, em razão de um vínculo de direito real, uma escritura pública. Ele tem posse
indireta, porque ele não está na coisa, ele está exercendo o gozo e fruição da coisa ao receber os aluguéis. E o inquilino? O inquilino, este sim, está exercendo o direito de uso. Este sim é o nosso possuidor direto. O que essa outra parte aqui quer dizer? Tá? Podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto, de quem aquela foi a vida. Pode o inquilino entrar com uma ação de manutenção de posse contra o proprietário? Pode. Pode o inquilino entrar com uma ação de reintegração de posse contra o proprietário? Pode. O inquilino foi lá, começou a atrasar os aluguéis, e aí o proprietário foi lá e passou o cadeado e impediu o acesso do inquilino ao uso da coisa. Pode o possuidor direto, que é o inquilino, defender o seu estado de possuidor contra o possuidor indireto, que é o dono? Pode. Por quê? O dono tem outras ações possíveis para defender o seu direito de gozo ou fruição. Por exemplo, cobrança dos aluguéis atrasados. Tá? Mas ele não pode, de forma alguma, impedir o exercício da posse na vigência do contrato de locação. Não pode. 1197. Pode o possuidor direto defender o seu estado de posse contra o indireto de quem a posse direta foi a vida. Sem problema nenhum. Outro exemplo. Sabe a servidão? Servidão não, vamos colocar aqui a passagem forçada, tá? Sabe aquela situação clássica assim, ó? Imóvel encravado, né? Loteamentos irregulares, desmembramentos e desdobros de áreas sem nenhum controle, que era feito antigamente, né? Antes da gente ter agora a questão da lei de parcelamento do solo urbano e antes da gente ter a exigência aí de um plano diretor, tá? O que vai acontecer? O que acontecia? Eles começavam a vender os terrenos sem organizar acessos possíveis, né? E aí eu ficava com o imóvel encravado. Ó. Imóvel encravado. Este imóvel encravado era obrigado a entrar na justiça para conseguir uma passagem, para conseguir um acesso. Primeiro, porque o ser humano ainda não aprendeu a se teletransportar. Estou dentro do meu terreno sem passar por ninguém, não tem como. Segundo, né, nem todo mundo tem dinheiro suficiente para ter helicóptero, para ficar entrando e saindo do seu imóvel via helicóptero. Então, é preciso um acesso, uma passagem, tá, para uma via pública. Certo? Acontece o quê? Neste meu exemplo aqui. Acontece que o sujeito A vendeu o seu imóvel para o sujeito B. Ai, bagunça que eu fiz aqui. Para o sujeito B. E o sujeito B não concorda mais com a situação. Ó, e o sujeito B não concorda mais com a situação de ter que manter este acesso. Aí colocou um cadeado no portão ou fechou o muro, fechou o acesso. Pode o proprietário do imóvel, ou o possuidor, proprietário ou possuidor, tanto faz, do imóvel encravado, pode ele entrar com uma ação contra o possuidor indireto para que ele, de reintegração de posse, né? Para que ele retome o uso daquele espaço? Pode. O B é o quê? Quanto ao espaço, ele é um possuidor indireto, porque o direito é do possuidor direto. Tá? Então, o possuidor direto pode entrar com uma ação contra o indireto para reaver o uso, para reaver a posse, né? Para proteger o seu estado de posse de qualquer metragem quadrada. Vamos para a próxima classificação. Aí sim aparece o meu amado detentor, está lá no 1198 do Código Civil, tá? Quanto aos efeitos da posse, a posse ela pode ser uma posse ad interdicta ou uma posse ad usucapione. São termos em latim, tá? Que o uso, digamos assim, a tradução, né? Seria essa aqui do lado, ó, posse imprópria, que é a ad interdicta, e posse própria, que é a ad usucapione.
tá? Mas eu ainda mantenho o uso das palavras em latim, porque nós ainda temos doutrinadores que as usam, e nós ainda temos magistrados, advogados, que também as utilizam em petições, tá? Então, é um vocabulário interessante para vocês manterem. Vamos lá. O que é uma posse ad interdicta? É a posse do nosso detentor. O que é a posse ad usucapione? É a posse daquele que está no estado de posse com intenção de usucapir, né? Com direitos de usucapir o bem, com o direito de deixar de se tornar possuidor e se tornar proprietário, tá? Assim, ó, só para vocês entenderem, qual é a grande finalidade, qual é o grande objetivo do estudo da posse? O grande objetivo do estudo da posse é eu ter a possibilidade de um sujeito considerado possuidor tornar-se um sujeito proprietário, tá? A grande finalidade da posse é a aquisição da propriedade. É deixar de ser mero possuidor e me tornar proprietário. Essa é a grande finalidade do sistema de posse. É analisar quem é possuidor e ver quais os critérios que ele cumpre para tornar-se proprietário. E esta classificação, ela está relacionada a isso. A posse ad interdicta é a posse daquele sujeito que, mesmo cumprindo anos e anos de uso, mesmo exercendo os elementos, alguns dos elementos da propriedade, o tipo de posse que ele tem é uma posse imprópria para aquisição de propriedade por uso capião. Agora, a posse ad usucapione é aquele tipo de posse que aí sim, aquele possuidor, aí sim, né? Se ele utilizar o bem por 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, mas for um tipo de posse ad usucapione, é uma posse própria, é a posse correta para se tornar proprietário por uso capião, tá? Por isso o termo posse própria e posse imprópria. Posse imprópria é aquele possuidor que a sua posse não serve para tornar-se proprietário. Posse própria é aquela em que a posse do sujeito é a posse correta para conseguir a uso capião na justiça. Não só na justiça, né? A gente já tem a uso capião extrajudicial também, tá? Conseguir a uso capião em geral, tá? Como que eu sei que o sujeito tem uma posse própria ou uma posse imprópria? Quando que eu sei que a posse do sujeito serve para uso capião e quando que eu sei que a posse do sujeito não serve para uso capião? Por causa da detenção. Vamos lá, o que diz o 1198? Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste outro e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Olha bem, quem é detentor é aquele que está na posse da coisa, é aquele que está no direito de usar ou fruir, é aquele que está no direito de usar. Gozar ou fruir também, tá? Aquele que está no direito de usar, gozar ou fruir, porém, não faz como se fosse dono. Ele exerce a proteção daquele objeto, ele cuida, guarda, conserva aquele objeto por causa de um vínculo jurídico de direito pessoal ou de direito real. Por causa do que o contrato lhe exige de comportamento. Por causa da ordem ou instrução deste proprietário ou deste possuidor indireto. Portanto, quem é o nosso detentor? É o caseiro. Sabe o caseiro do sítio? O caseiro do sítio, ele cuida da coisa, ele usa a coisa. Geralmente, os caseiros moram no próprio imóvel, né? Num espaço destinado ali, uma casa, né? Para cuidar de toda a área rural, tá? O caseiro do sítio, ele exerce o direito de usar, ele está na posse da coisa, ele é um possuidor direto, porém, ele cuida da coisa,
ele arruma as cercas, ele cuida do gado, ele corta a grama, ele limpa o lago, tá? Ele faz faxina na casa da sede, tá? Por quê? Em razão de um vínculo de direito pessoal, razão de um vínculo de direito contratual. Que vínculo é esse? Contrato de trabalho. Contrato, direito pessoal, só que na área trabalhista, tá? Contrato de trabalho. Ele é um possuidor de posse imprópria, porque a posse dele é por detenção interdicta. É uma posse imprópria. Se este funcionário, né, se este caseiro ficar caseiro a vida inteira, 40 anos sendo caseiro do sítio, de carteira assinada, ele nunca poderá reclamar usucapião da casa onde ele está. Nunca. Por quê? É uma posse que não serve para aquisição por usucapião, porque ele não toma conta da coisa com ânimos de dono, com intenção de dono. Ele cuida da coisa porque o contrato de trabalho lhe exige este comportamento. É a mesma situação para o inquilino. Locatário, comodatário, arrendatário, usufrutuário, superficiário, tá? Usuário, habitador. Todos esses são detentores, porque estão usando a coisa, porque têm posse da coisa em razão de um vínculo jurídico de direito pessoal, contratos, ou de direito real. Usufruto, superfície, servidão, né? Uso, habitação, contrato, locação, comodato, arrendamento, parceria, tá? Então, o nosso inquilino, ele é tanto possuidor direto quanto detentor, certo? O subinquilino, possuidor direto, detentor. O inquilino numa relação onde existe sublocação, ele é possuidor indireto, detentor. Então, estes, na vigência do vínculo jurídico, cuidado, na vigência do contrato, na vigência do direito real de uso, eles são detentores. O tempo de posse na vigência do contrato não conta para usucapião. Porém, esgotado o contrato, se o proprietário não entrar com reintegração de posse, não entrar com despejo no caso de locação, a partir do término do contrato, a permanência que era inquilino e agora é apenas, né, é um possuidor, ele, ao término desse contrato, a permanência do inquilino começa a contar prazo para usucapião. Então, ele só é detentor na vigência do vínculo, tá? O nosso caseiro, a partir do momento em que ele foi demitido, encerrou-se o contrato de trabalho, mas aí o dono, ele foi caseiro, né? Ele foi nosso caseiro por 20 anos, é um senhor que não tem para onde ir, né? Mas agora ele cometeu uma coisa lá e eu demiti ele, mas fiquei com dó e deixei ele usando. Deixei ele morando na casa do caseiro até eu achar outro. Ao término, no encerramento do contrato de trabalho, na baixa da carteira, tá? Mas a permanência do caseiro na coisa, aí sim, daquele momento em diante ele não é detentor, ele é um possuidor direto, ele sai da posse imprópria, vai para a posse própria e começa a contar prazo para usucapião. Tá? Tem que tomar cuidado. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. O que o parágrafo único me autoriza? Os detentores por vínculo verbal. Cuidar também, tá? Detentor por vínculo de contrato verbal. Direito real não se forma de forma verbal. Direito de usufruto, superfície, servidão, concessão de uso e habitação, só por escritura pública e posterior registro de imóveis. Eu não tenho regra geral, né, com exceção das servidões aparentes, que a gente vê mais tarde. A regra geral aí
dos direitos reais sobre coisas alheias é que só se forma vínculo de direito real sobre coisas alheias mediante registro de imóveis, tá? Agora, contrato. Contrato a gente sabe que ele pode ser por escrito e pode ser verbal. O parágrafo único está estabelecendo a questão do contrato verbal. Posso ter vínculo jurídico de um contrato de locação verbal? Posso. A lei me autoriza que as locações possam ser feitas de forma verbal. E aí sim, a partir do momento que aquele inquilino, né, que aquele possuidor, né, com autorização verbal do proprietário, começou a todo mês a passar o aluguel, fazer transferência, né, ou entregar o dinheiro para o proprietário e dar um recibinho, a partir do momento que eu consiga configurar um comportamento de inquilino, que é o pagamento mensal de um determinado valor, o repasse mensal de um determinado valor, ou ainda, dono, estourou o chuveiro, aí o dono é que vai lá e conserta, né, este comportamento, tá? Aí a gente tem como configurar um detentor, mas aí depende de prova no processo, né? Eu preciso que o juiz primeiro analise se aquele possuidor é detentor ou possuidor, se ele tem posse própria ou imprópria, para daí eu discutir se há ou não possibilidade de uso capião, tá? Vamos lá. O inquilino, na vigência do contrato de locação, ele tem posse direta e posse imprópria, porque ele é detentor. Detentor é aquele que está na posse da coisa na vigência de um vínculo de direito real ou de direito pessoal, seja contrato civil, seja contrato de trabalho, tá? Este tempo do inquilino não serve para uso capião porque é uma posse de detentor, é uma posse ad interdicta, é uma posse imprópria para aquisição de propriedade. Notificou, deu 30 dias para sair, notificou, encerrou o contrato. 30 dias para sair, o sujeito não saiu. O sujeito permaneceu e o proprietário ficou inerte. Agora sim, ele se torna não mais um detentor por relação de locação, mas é um possuidor. Qual é a classificação de posse dele? Posse direta e agora posse própria. Se ele permanecer no uso da coisa, sem pagar aluguel, sem chamar o proprietário para consertar as coisas, né, como se fosse possuidor, e o proprietário ficar inerte pelo tempo necessário para alguma espécie de uso capião, agora sim, a partir daqui, o advogado vai ter que contar o tempo, né? Vai ter que contar o prazo, o tempo de uso para fins de aquisição da propriedade por uso capião. E esse tempo todo, professora, não volta? Não, porque esse tempo ele era detentor, a posse dele não servia. Tranquilo, gente? Simples, né? Ah, outro detalhe. Sabe quem também é detentor? Aí vamos trabalhar bens móveis, tá? Todos aqueles que usam os bens móveis numa relação de dependência, por exemplo, assim, ó, as viaturas policiais e os policiais. Os policiais são detentores, porque a viatura é do governo. As armas, que eles acautelam, né? As armas dos policiais, eles são detentores das armas, eles não podem alegar a propriedade das armas porque elas são do Estado. Eles têm uma relação de detenção destes objetos móveis. O preso, tá? O preso em relação aos equipamentos de trabalho, que em alguns tipos de... Eu não entendo muito de penal não, gente. Alguns tipos aí de estabelecimentos prisionais, eles permitem que os presos trabalhem e dão instrumentos para eles, né? Para fazer grampo, né? Em algumas colônias agrícolas aí para lavourar. Então, os presos, em relação aos objetos de trabalho dentro do presídio, eles são detentores daqueles objetos, eles não podem sair do presídio com eles. Eles têm que devolver ao Estado, porque os objetos são do Estado. Mas, enquanto detentores, eles têm a obrigação de guardar, manter e conservar, não estragar a coisa, tá? Quem mais é detentor? Essa relação de objetos móveis, né? Servidores públicos em geral, tá? Servidores públicos em geral são detentores do quê?
São detentores do grampeador, são detentores do computador que eles usam, são detentores das máquinas de xerox, são detentores das máquinas de cafezinho, tá? Toda a relação aí do funcionalismo público quanto aos objetos, quanto aos bens que lhes são destinados ao trabalho, tá? Também estabelece uma relação de detenção. Tranquilo? Então, detentor pode ser chamado fâmulo da posse, gestor da posse, detentor dependente ou servidor da posse. O detentor exerce posse imprópria, porque exerce uma posse em nome de outra pessoa, que é este sim, o verdadeiro possuidor, tá? O verdadeiro possuidor de posse própria. Não pode usucapir, portanto, não adquire propriedade por usucapião, só se comprar ou ganhar, tá? Não tem direito às ações possessórias em nome próprio. Primeiro, isso é o enunciado do 493 da 5ª Jornada de Direito Civil. O detentor pode, no interesse do possuidor, ó, só no interesse em nome e no interesse do proprietário, tá? Do possuidor verdadeiro, possuidor de posse própria. Exercer a autodefesa do bem sob seu poder. Agora, possuidor, aquele que a gente chama de possuidor mesmo. O possuidor é o invasor, né? Eu vou chamar de invasor. Possuidor é aquele que exerce a posse em nome próprio, a posse própria. Não é aquele que está ali com a autorização do proprietário, é aquele que exerce ele mesmo. Neste caso, ele vai usucapir. Ele pode deixar de ser possuidor e tornar-se proprietário. E ele tem legitimidade ativa processual para intentar as ações possessórias em nome próprio. Manutenção, reintegração de posse, interdito proibitório, né? A anunciação de obra nova, emissão na posse. A gente tem ali algumas dano infecto, tá? Ele pode intentar as ações possessórias em nome próprio. Então, essas são as principais diferenças entre possuidor e detentor. Tranquilinho?